Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai trazer detalhes aí sobre o amistoso que vai acontecer nesse sábado entre Vasco e Maricá, visando já a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco provavelmente terá ali entre 2 e 3 amistosos pela frente aí nas próximas semanas, então a gente vai falar bastante sobre a preparação com notícias muito boas em relação ali à recuperação de jogadores lesionados. Vamos falar também sobre a situação das movimentações de mercado. A gente vai esclarecer algumas notícias que saíram aí nas últimas 24, 48 horas em relação a jogadores que poderiam estar de saída do Vasco e também jogadores que poderiam estar pintando no Gigante da Colina. Então fica com a gente se você quer ficar sabendo aí sobre todas as movimentações de mercado da bola, e também vamos trazer para vocês aqui na íntegra duas entrevistas, uma com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, né? Ele veio a público, se manifestou sobre a possível negociação com Evangelos Marinakis e o Vasco da Gama, né? Ele falou ali algumas coisas que deixaram alguns torcedores do Vasco preocupados em relação à possível compra da SAF vascaína pelo Marinakis. Então fica até o final para você assistir essa entrevista com o Casares, né, que é o presidente do São Paulo, e também uma entrevista com o diretor executivo de futebol do Vasco, Marcelo Santana, que ele se manifestou ali sobre alguns assuntos referentes ao Campeonato Brasileiro e também em relação a contratações e saídas de jogadores. Então acompanhe o vídeo até o final, tem muita notícia, tem muita informação. Espero que você não perca absolutamente nada para você ficar por dentro de todo o noticiário, e peço a sua ajuda, peço a sua colaboração de duas formas. Primeiro, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, e segundo, compartilhando esse vídeo. Posta nos grupos de WhatsApp, manda para algum amigo, algum camarada seu, familiar aí, vascaíno, que ainda não é inscrito no canal, porque o intuito aqui é deixar você bem informado e continuar crescendo essa família cada vez mais. Então você que ainda não é inscrito, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, se inscreva e venha se juntar aqui aos mais de 500 mil inscritos no nosso canal. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre preparação, né? Ontem o Vasco aí teve um treino que trouxe muitas notícias positivas para o torcedor vascaíno, principalmente em referência à recuperação física de atletas, né? O Vasco tinha ali muitos jogadores no estaleiro, né? Fazendo ali fisioterapia, se recuperando de lesão, e ontem a gente teve um vídeo que foi ali publicado pela Vasco TV, que é o canal oficial do Vasco aqui no YouTube, tem que estar seguindo por lá também. Mas esse vídeo, a gente viu ali a participação de Felipe Coutinho, teve uma lesão no jogo contra o Flamengo, treinando. O Tietê, que já vinha fora ali há 3 partidas, também já treinando normalmente com o elenco. 2 jogadores que estavam fora há muito tempo, o Adson e o Estrela, também participando das atividades. E o que mais me chamou a atenção, o David, o David, que estava sendo esperado que só voltasse ali no mês de agosto ou setembro, já fazendo atividades com bola, se movimentando, fazendo exercícios laterais, tocando ali na bola com muita tranquilidade. Muita gente não gosta do David, mas ano passado ele foi o vice-artilheiro do Vasco na temporada. O melhor momento do Vasco do ano era quando a gente tinha o David e o Adson jogando ali aberto pelos lados de campo. Então, cara, muito importante a gente ver o David, o Adson, o Coutinho, o Tietê, o Estrela, todos ali já participando ativamente das atividades. Não acredito que o David vai estar pronto para a estreia do Vasco no Brasileirão. Todos os outros, provavelmente sim, o Estrela, o Adson, o Coutinho, o Tietê já devem estar ali com toda certeza ali 100% para poder o Vasco aí utilizar esses jogadores desde o início da competição. E quem sabe o David esteja pronto no mês de abril, no mês de maio, já seria um ganho muito grande aí para a equipe vascaína. Lembrando que nesse sábado o Vasco vai fazer um jogo treino, né, um amistoso contra a equipe do Maricá. Muita gente reclamou, vai treinar contra o Maricá, tinha que pegar um time de primeira divisão. Mas é muito difícil, cara, os times de primeira divisão se enfrentarem, né? Até porque não quer
dar arma para o adversário, não quer mostrar ali, né, as peças, as movimentações. Então a tendência é que o Vasco faça amistosos contra times menores, contra times pequenos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo aí no decorrer dessas próximas semanas. E o primeiro vai ser agora no sábado contra o Maricá, e a gente vai ter uma ideia, a gente vai ter mais ou menos uma noção como que o Carille vai montar a equipe. Será que ele vai botar Lloyd, Garré, Nuno, todos como titulares? Será que o Adson já vai ser utilizado? Será que a gente vai ver o Coutinho e o Tietê? Enfim, fica essa dúvida, né? Mas realmente a expectativa é que a gente tenha pelo menos acesso ali aos gols, melhores momentos e com certeza de tudo como foi essa partida aí nesse sábado contra o Maricá. Então acompanha aqui que a gente vai trazer para vocês com certeza assim que o jogo acabar, o resultado, a escalação e os gols e melhores momentos também, se você acompanha o nosso trabalho. Mas seguindo aqui o vídeo agora, vamos trazer todas as atualizações de mercado da bola, porque teve muita notícia saindo, muita informação aí que foi colocada, né, para as redes sociais de torcedores do Vasco, e a gente tem que esclarecer o que realmente é verídico, o que é verdadeiro e o que não é. Primeira coisa, ontem surgiu uma notícia que o Cruzeiro estaria tentando dar uma rasteira no Vasco para contratar o Léo Jardim de graça no final desse ano, né? Porém, a própria diretoria do Cruzeiro já desmentiu essa informação, falou que não está atrás de goleiro, está muito satisfeita com os goleiros que eles têm lá no momento. E a outra questão é, o Vasco já fez uma proposta de renovação de contrato com o Léo Jardim pelos próximos 4 anos. E pelo que eu soube, pessoas que conversaram ali com o empresário do Léo Jardim, só não foi assinado ainda esse termo desse novo contrato por questões ali burocráticas, né? Faltando ali um termo ou outro nesse contrato, mas a tendência é que o Léo Jardim vá realmente assinar com o Vasco. Ele é muito grato pelo Vasco, né? O Vasco trouxe ele de volta da Europa, conseguiu aí se tornar um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. E essa gratidão com certeza vai ser aí essa assinatura de uma renovação contratual pelos próximos 4 anos vestindo a camisa do nosso Vascão. Esclarecendo agora a situação envolvendo o nome do Jean Davi e do zagueiro Manu Capasso. Os dois ontem foram vinculados ali ao América Mineiro, né? Parece que o América Mineiro teria feito uma proposta de empréstimo dos dois jogadores ao Vasco da Gama. E aí a gente foi atrás, correu atrás, entramos em contato com o pessoal do América Mineiro e não houve procura, não houve consulta e sequer proposta, né? Então, mentira, fake news, não sei quem inventou, mas a gente foi atrás, buscamos a informação e não teve absolutamente nada entre o América Mineiro e o Vasco da Gama em relação a esses dois jogadores, o que quer dizer que eles não possam sair, tá? Eles podem sair, pode chegar proposta amanhã, depois da manhã de um clube de primeira divisão, de segunda divisão, e os atletas sim podem ser liberados pelo Vasco, né? O Vasco parece que não faz questão de contar com esses dois jogadores aí no elenco vascaíno. Seguindo agora, falar um pouquinho sobre contratações. Como vocês sabem, a situação do Palácios do América Mineiro melou, não vem mais, né? O Atlético Mineiro vai contar com o jogador para a temporada, depois de vender o Alisson lá para o Shakhtar Donetsk por quase 100 milhões de reais, e aí acabou segurando o Palácios por lá. E aí o Vasco aí parece que está conversando com o Sampaio Corrêa, sim, em relação ao atacante Max, né? Que foi o grande destaque do Sampaio Corrêa nesse campeonato carioca, inclusive deu uma assistência no jogo dessa quarta-feira contra o Madureira pela final da Taça Rio, né? O Max vem se destacando, fazendo gol, dando assistência. E a situação é a seguinte, a nossa equipe aqui do canal, através do nosso estagiário Matheus Gilbert, fez uma apuração junto com o Vene Casagrande, que é a seguinte: o Sampaio Corrêa está sim aceitando propostas. A situação que eles querem é ou vender metade do passe do jogador, ou seja, 50% do passe do Max por 3 milhões de reais, ou o empréstimo do jogador até o final do ano por 500 mil reais. O Vasco ainda não se posicionou, o Vasco ainda não fez uma proposta. O Max também vem recebendo sondagens aí de clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, e aí fica agora essa expectativa. Será que o Vasco vai atrás de mais um atacante de lado de campo? Eu acho que sinceramente não tem necessidade. Chegaram 3 atacantes agora de lado de campo, ainda tem o Adson voltando, ainda tem ali o próprio David que vai voltar. Não acho que deveria ser uma prioridade. Eu acho que a prioridade do Vasco tinha que ser zagueiro, primeiro volante e centroavante. Acho que são as posições mais carentes no elenco do Vasco nesse momento. E quem vai falar um pouquinho sobre isso já aqui com a gente é o diretor de futebol, Marcelo Santana, né? Ele abriu o jogo e falou sobre essa situação de contratações e saídas aí de atletas do elenco vascaíno. Mas agora vamos ter a participação aqui do presidente do São Paulo, o Júlio Casares, né? O presidente do São Paulo ontem deu uma entrevista e falou sobre as negociações do São Paulo
com o Evangelos Marinákis ali pela compra de parte da base do São Paulo. E nessa entrevista ele foi perguntado sobre a situação do Vasco da Gama. Então fica agora com a entrevista do Casares e eu já volto aqui para a gente poder trazer a entrevista com o Marcelo Santana. Então não vai embora, eu já volto. Eu gosto de falar no futebol, tudo que esteja assinado eu anuncio. Então isso nós temos que aguardar, mas as conversas são boas. E existe um prazo para vocês definirem isso e uma soma do... Existe a conversa com o Vasco, etc. Vocês têm ou lá ou cá, tem essa... Eu desconheço qualquer conversa do investidor com outros clubes, né? Nós somos muito éticos, estamos conversando isso, já vai fazer quase um ano, né? Quase, ainda temos um tempo, nós estamos conversando. Né? Agora, a nossa proposta de uma academia é uma proposta que vai alavancar o time profissional, vai alavancar financeiramente o São Paulo. O São Paulo que tem os seus desafios ainda vai apresentar um déficit grande, mas o São Paulo está atrás de grandes contratos. Então tá aí, o Casares falando, né, que desconhece, né, uma possível conversa do Marinákis com o Vasco, sabe como é que é, né? Ele tá jogando, tá puxando a sardinha pro lado dele. A gente tem informação que sim, o Marinákis conversou e segue conversando com o Vasco, mas por questões ali jurídicas, as conversas não avançaram tanto ao ponto dele fazer uma proposta ali pela compra do futebol vascaíno. E agora, quem vai estar aqui com a gente é o Marcelo Santana, diretor executivo de futebol do Vasco. Ele vai falar aí sobre situações envolvendo ali o Campeonato Brasileiro, número de estrangeiros no elenco, situação ali de arbitragem e também vai falar sobre contratações e saídas de atletas. E depois eu volto de novo, não vai embora que o vídeo não terminou. Vai lá agora com vocês, Marcelo Santana. Já tinham sido alinhavados anteriormente pelos representantes da LFU e da Liga, então os clubes chegaram nesse consultor aqui com um entendimento maior dos pontos centrais. A CBF sinalizou que algumas outras dúvidas que a gente tem, alguns outros questionamentos que ficaram pendentes, a gente primeiro aborda no CNC, entre os clubes, e eventualmente a gente volta a discutir com a CBF. Qual o posicionamento de vocês sobre a questão dos estrangeiros nos jogos, né? Já que o Vasco é o time que tem o maior número de estrangeiros. Hoje o futebol brasileiro tem o limite de 9 dentro de uma mesma partida, um número que tem crescido ao longo dos últimos anos. É um ponto que foi abordado dentro da reunião, se faz uma manutenção desse número ou se nos próximos anos se reduz. Não se chegou a um ponto final, mas de qualquer maneira, se houver um entendimento pela redução no número de estrangeiros, seria algo para fazer num período pelo menos de 2 ou 3 anos, porque a maioria dos clubes tem os contratos mais longos com os atletas. Marcelo, o Vasco nos últimos anos sempre foi prejudicado, reclamou de arbitragem, até se a gente tem o VAR hoje no Brasil, foi por causa do Vasco na época daquele gol do Corinthians. Essas medidas agora, uma comissão internacional, você acha que vai ajudar? Olha, a gente fica com a expectativa que melhore. A CBF tem uma sinalização de, num período aí, nos próximos anos, profissionalizar a arbitragem. Foi uma sinalização que a gente teve na reunião de hoje, uma sinalização que eu encaro de maneira muito positiva. Essa estratégia agora de ter uma comissão de árbitros internacionais ali como um comitê dando suporte ao Rodrigo Sintra como representante institucional da CBF, a gente encara sempre com otimismo, né? O Vasco sempre foi a favor do bom uso da tecnologia. Às vezes a gente fica com a sensação que a maneira que está sendo operado a tecnologia não é a melhor. Às vezes a gente pode melhorar na transparência, mas o uso da tecnologia é necessário, é um ponto que não vai recuar no futebol, como não recua na comunicação. Então a gente tem que se adaptar e dar sempre transparência ao público, aos patrocinadores, ao torcedor, para que a gente tenha confiança nos usos das ferramentas. O BAP, quando saiu aqui, ele falou que o fortalecimento dos clubes na CNC pode levar ao futuro de organizar o campeonato eventualmente em 2027, né? Se vocês estiverem organizados suficientemente em 2027. Que passos que você acha que seriam necessários, de fato, para você ter ter um projeto para 2027 que os clubes sejam os organizadores do Brasileiro? Olha, os clubes têm amadurecido no diálogo, né? Esse tema da CNC foi até uma brincadeira
do presidente Edinaldo Rodrigues ao final da reunião, porque ano passado foi uma eleição bem dura, teve placar de 10-10, depois 11-9. Esse ano os clubes já chegaram com os integrantes definidos, justamente por esses encontros prévios, que tem sido, digamos, como os dois pilares, a LFU e a Libra, tem facilitado esse diálogo. Os dois grupos têm cada vez mais buscado dialogar de maneira conjunta e coletiva. Então é esse amadurecimento que a gente tem buscado. E eu fico muito feliz se comparar como era 10 anos atrás, quando eu tive a primeira oportunidade em clube, para hoje. O caminho é muito mais promissor do que era. Você acha que é plausível a ideia? Porque tem que construir, independente da União, tem muita coisa para ser construída, né? Hoje a CBF tem digamos assim, uma estrutura grande para organizar o brasileiro, né? Tem. E como a CBF faz com que a gente reflita, né? Algumas questões de compartilhamento de receita que hoje são mais ligadas aos clubes, parte dessa receita, na visão da CBF, ela usa reinvestindo no futebol, nos campeonatos de formação e feminino, que são campeonatos no âmbito nacional que ela praticamente custeia na integralidade. Então a gente buscar o equilíbrio entre o desejo dos clubes, com base na Lei Geral do Esporte, sobre as propriedades comerciais, e as necessidades que a CBF também argumenta de como as duas partes conseguem manter esse equilíbrio e aos poucos ir fortalecendo a posição, se chegar a esse grau de maturidade de ter uma possibilidade de organização do Campeonato Brasileiro, seria excelente. Sabe de que maneira que o Vasco tem esses 20 dias até o Brasileiro, mas tem um processo de recuperação judicial em curso, um plano para pagamento e tudo. De que maneira que se organiza para chegar nesse campeonato sem ter sustos de problemas de pagamento e tudo? Como é que tem sido essas conversas com o Pedrinho, com a Modelo que estava aqui? Olha, eu acredito que no ano passado, eu cheguei no Vasco, foi apresentado dia 1º de julho, era um cenário de muito mais incerteza do que hoje. A gente hoje já tem uma noção mais clara dos contratos, da ausência de pagamentos que muitos contratos houve na administração anterior, e a gente consegue ter uma previsibilidade maior de caixa. Claro que o tema da RJ, na linguagem popular, não é um tema fácil de você dialogar e muitas vezes de você ser entendido pelo torcedor, pelo mercado, mas outros clubes aqui dentro do futebol brasileiro já buscaram, seja o regime centralizado de execuções, como a via da RJ, para terem um equilíbrio maior no seu departamento financeiro, no seu fluxo de caixa, e demonstraram sucesso nessa iniciativa. Então isso também, em paralelo, dá uma tranquilidade maior ao torcedor do Vasco do que a administração do presidente Bedrinho tem buscado, de reorganizar o clube, de demonstrar ao mercado a boa-fé que o Vasco tem para honrar os seus compromissos. A gente não atrasou nenhum pagamento de salário, de imagem, de funcionários, desde a administração do presidente Pedrinho. Premiações também, a gente já virou o ano com tudo quitado, e é buscar esse caminho de fortalecimento para que ele reflita nos dois maiores interesses do torcedor, que são os resultados dentro de campo e a perspectiva de buscar um novo investidor sendo um parceiro da SAF. Marcelo, o que o Vasco vai fazer no período que o campeonato paralisar no meio do ano por causa do Mundial? Como resolver isso? Olha, primeiro a gente tem esse período de agora, né? É um período, aí são as adaptações que o calendário tem que fazer. A gente vai ter um período maior de treinamento antes do início do Campeonato Brasileiro do que a gente teve no início da temporada. Quando, se você fosse trabalhar pela lógica, deveria ter sido o contrário. O maior período de preparação deveria ser antes do início dos jogos oficiais, mas são as adaptações de calendário. Então agora a gente está readequando a carga de treino. A gente deve fazer ali provavelmente 2 jogos treinos para buscar um nível diferente de coletivo, de só trabalho interno, para que a gente possa testar algumas alternativas aí dentro da competição. O Fábio Carilli agora, nesse período, tem uma possibilidade de trabalhar com um elenco mais completo. A contratação dos extremos aconteceu no finalzinho da janela por parte da diretoria. Então ele vai ter essa possibilidade agora de, se ele julga necessário mudar esquema tático, fazer alguma correção de rota, é um momento mais adequado.
E na parada do meio do ano, aí a gente conversa um pouco mais para frente. A gente tem que ter muita responsabilidade. Semana que vem tem um sorteio da Sul-Americana. A gente tem no mínimo 6 jogos da fase classificatória. A gente tem um eliminatório da Copa do Brasil. 12 partidas pela Série A, tudo antes da pausa de meio do ano. Então vamos focar primeiro nessa parte competitiva, para depois a gente pensar essa questão do meio do ano. Vem mais reforço aí, vai sair gente lá no Vasco, o que você vai fazer? Eu acredito que essa janela ela permite essas correções, tanto de empréstimos de atleta quanto eventuais contratações, e o Vasco tem dialogado com alguns clubes sim para fazer pequenos ajustes dentro do seu elenco. Então tá aí, Marcelo Santana abrindo o jogo, falando sobre as situações envolvendo aí o atual momento do Vasco. E agora, rapaziada, antes da gente terminar o vídeo, queria pedir para você não ir embora, fica aqui com a gente, ou então, ó, clica aqui nesse cantinho da tela, se inscreva nesse canal. A gente quer sortear a camisa pra galera, mas a galera tem que se inscrever lá no canal Canto da Fé, um canal que a gente criou para poder todo dia ter oração, ter bênção, ter aí coisas muito lindas que você, vascaíno, gosta, que é cristão, gosta da palavra do Senhor, gosta de Jesus Cristo, gosta de ouvir a palavra de Deus. Lá você vai ter todo dia várias orações. Oração do bom dia, da boa tarde, da boa noite, ouvindo uma oração bacana. Então se inscreva que toda vez que a gente atingir 1000 novos inscritos, a gente vai sortear a camisa oficial do Vasco e camisa oficial do nosso canal. Combinado? Fechado? Então fica aqui agora, você vai ser transferido direto para uma oração de bom dia, para você acordar já ouvindo a palavra do Senhor. Beleza? Amém. Fiquem com Deus e até a tarde a gente está de volta. Valeu!